Graça e paz a todas, bom dia, Deus abençoe. Obrigada, pastora Meira, por ter aceitado novamente, é uma bênção. Glória a Deus, que Deus abençoe. Deixa eu só fechar aqui. Eu queria pedir para a Josi, será que ela pode orar? Ou ela está... Amém, vamos orar. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa rica oportunidade de hoje, juntamente com as minhas irmãs, Pai, poder estar participando, ouvindo da tua palavra essa que o Senhor revelou, ministrou no coração da nossa irmã. Senhor, meu Deus, eu quero neste momento apresentar a vida da irmã, a qual vai estar trazendo a palavra revelada. Cobre ela com o teu sangue, Pai. Blinda a sua casa, sua mente, sua vida, Pai. Coloca anjos fortes guardando ela, protegendo, livrando ela de todo e qualquer tipo de dardo, de seta maligna. Meu Deus, que seja guardada a casa dela, que seja guardada a casa de todos aqui presentes ouvindo a tua palavra, Pai. Pai, receba, Pai, a nossa oração, o nosso clamor, Papai querido, e derrame do céu da tua graça, do teu bálsamo aos nossos corações. Pai, abra nossa mente, abra o nosso coração para ouvir a tua palavra, Pai, e que os nossos corações tenham boa aceitação daquilo que o Senhor determinou para a manhã de hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, Josi. Que bom que você está aqui. Pois é, Deus é bom. Deus é bom, glória a Deus. Pastora Mary, quiser começar? Pai, Senhor, irmãs. Oi, tá ouvindo? Agora tá. Agora é que tinha travado. Tchau, meu telefone tá pau. Tá difícil. Eu acho que deve ser porque vai ter que tirar o vídeo para senão ele vai ficar pesado. Eu tiro. Vê se agora tá melhor. Melhorou? Melhorou. Não, travou de novo. Ai, Jesus amado. Misericórdia, Pai. Agora tá indo. Ah, mas meu telefone tá sobrecarregado. Ah. Mas E ele tá queimando, sabe? Tá esquentando. Não, ele tá queimando mesmo. Só Jesus na causa. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, agora tá normal. Tá. Peraí. Irmãos, o Senhor me colocou no meu coração para falar sobre a presença, né? E o que causa ou descausa essa presença na nossa vida. Aí o Senhor me levou lá em 1 Crônicas 13, quando Davi ele quer transportar a arca para Jerusalém. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá normal. Tá. Então, aqui em 1 Crônicas, o Senhor fala assim conosco. E tem também lá em 2 Samuel 6, né? Que fala sobre a arca, nessa passagem. 1 Crônicas 13,
a partir do verso 1, fala assim: E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos cento e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece e que vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos e em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, aos levitas, com eles na cidade, nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Aleluia. Aqui o Senhor já começa falando conosco que Davi, ele tinha vontade, ele tinha desejo e ele trabalhou pela emoção quando ele decidiu ir buscar a arca. Que a arca estava na casa de Abinadab, ficou lá mais ou menos uns 20 anos. Foi quando os filisteus, né, roubaram a arca, levaram embora, depois devolveram e a arca ficou na casa de Abinadab. Aí Davi falou: eu vou buscar a arca e trazer para Jerusalém. Mas ele falou com todo mundo. Ele falou com o pastor da igreja, ele falou com o presbítero da igreja, ele falou com os irmãos da igreja, ele falou com o conselho da igreja, mas ele não falou com o Senhor Deus. Ele achou que o Senhor estava no negócio. Eu vou fazer, porque eu creio que o Senhor está no negócio. Falou, mas o principal, que é aquele que dá direcionamento, é aquele que resolve todas as coisas, Davi deixou de lado. Aqui fala, e tornemos a trazer a arca do nosso Deus, porque não é essa parte. E disse Davi à congregação de Israel: se bem vos parece que vem do Senhor nosso Deus, se bem vos parece, e que vem do Senhor nosso Deus. Ele não falou, irmãos, nós vamos buscar a arca, eu quero entrar no consenso com os irmãos de buscar a arca, porque o Senhor ordenou que fosse buscada essa arca. A vontade dele, o desejo dele. E quantas vezes nas nossas vidas nós agimos pela emoção? Quantas vezes nessa vida nós agimos pelo nosso próprio desejo? Ah, eu olhei, eu vi, eu quero. Eu acho que é isso que o Senhor tem para mim. Então eu vou fazer. Eu vou levar adiante. Mas se nós nos esquecemos de colocar o nosso joelho diante de quem realmente nos responde. Aleluias. Glória a Deus. Eu já agi muito pela emoção. Muito pela emoção. E ultimamente, eu sempre falo, quando me dá aquela vontade de fazer alguma coisa, ou quando eu ouço alguma coisa, eu falo, eu não posso. Eu não posso agir pela emoção. Aleluia.
Só que tem hora que, mesmo assim, a gente dá uma escorregada. Aí a gente passa por alguma dificuldade e não sabe por que está passando por aquela dificuldade. Mas porque nós agimos pela nossa própria emoção e não pelo direcionamento do Senhor Deus. Aleluia. O verso 5 fala assim: E ajuntou, pois, Davi todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim, que é uma cidade. E então Davi, com todo Israel, subiu a Baala e dali a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado teu nome. Naquela época, a arca representava a presença do Senhor. Aleluia. Agora, o Senhor Jesus veio por nós, morreu por nós como Cordeiro único, deixou para nós o Consolador, o Espírito Santo, e deixou a sua presença sobre nós. Aleluia. Naquela época, a arca era a presença do Senhor. Glória a Deus. E então, Davi, o 7, e levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, Eusá e Aiô, guiavam o carro. Para vocês verem, Davi, ele tinha apreço pelas coisas do Senhor. Tanto que o Senhor falou que ele era segundo o coração do Senhor. Ele tinha zelo. Ele amava fazer as coisas para Deus. Ele tinha prazer em estar na presença do Senhor. Tudo que Davi ia fazer quando ele ia para a guerra, ele consultava o Senhor. Mas dessa vez, ele, pela emoção dele, ele teve aquele desejo, aquela vontade. E nos olhos dele, era algo bom. Sabe aquela história de que aquela vontade, aquele desejo, aos nossos olhos, parece que é completamente o correto, que é o certo, que tudo vai dar certo. Mas, mais uma vez, eu falo, sem o direcionamento do Senhor. Sem falar direto com o Senhor. Porque quando ele ia para a guerra, ele falava: Senhor, o Senhor me ordena a ir. Dessa vez, ele só falou que aquele negócio era favorável aos olhos do Senhor. Ele pegou o carro novo. Ele tinha boa intenção. Aí o Senhor já nos ensina que nem toda nossa boa intenção ela agrada a Deus. Nem toda nossa boa intenção agrada ao Senhor. E esse mundão, meu Deus, está lotado de boas intenções. Aleluia. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, Eusá e Aiô. Guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força em cântico e com harpas, e com alaúdes e com tamborins, e com símbolos e com trombetas.
Todos estavam felizes. Nós conseguimos. Nós pegamos a arca. Nós conseguimos. Eu comecei a fazer algo. Nós conseguimos. Eu estou dando uma ajuda para o irmão. Nós conseguimos. Meu Deus. Eu estou ajudando a casa de Deus. Nós conseguimos. Eu estou levando uma cesta básica para o irmão. Era esse o sentimento que Davi e todo Israel estava tendo naquele momento. Quando eles começaram a conduzir a arca em cima daquele carro novo. Aleluia. Só que chega um momento, o verso 9, e no verso 8 fala que eles estavam na força deles, adorando a Deus. Tinha tudo para dar certo. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para ter mão na arca, porque os bois tropeçavam. Aquela boa intenção de Davi, aquele desejo de Davi, aquela emoção de Davi, que de início parecia que era a melhor coisa que estava fazendo. Que de início nós estamos achando que vai ser a melhor coisa que nós estamos fazendo nas nossas vidas. Mas quando chega num determinado momento, quando Uzá tocou a mão na arca, ele foi fulminado naquele momento. Aleluia. Mas por quê? O que aconteceu? Sendo que estava tudo em ordem. Sendo que estava tudo de uma maneira favorável. Mas o início de tudo é que não se pegou o direcionamento do Senhor da maneira como se devia. Não se prostrou diante do Senhor da maneira que era para ter se colocado. Aleluia. A minha vontade foi maior do que a vontade de Deus. Davi levou os pés pelas mãos no desejo dele, na vontade dele. E ele já estava transportando a arca de uma maneira que não era correta. Ele consultou todo o povo. Ali não fala que ele consultou a Deus. Ele consultou o povo. Ele achou que era o certo a se fazer. Aleluia. E ele foi na própria vontade dele. Como eu já falei, como nós, muitas das vezes, nós fazemos. Nós vamos na nossa própria vontade. Aí chega no meio do caminho, começa a dar tudo errado. Começa a desandar o negócio. O caldo, em vez de engrossar, ele vai raleando. Aleluia. Glória a Deus. E oferiu por ter estendido a sua mão à arca e morreu ali perante Deus. Interessante
que aqui fala, né? O verso 10. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a sua mão à arca. Uzá, ele tocou em algo que era santo, indevidamente. Indevidamente. E às vezes nós entristecemos o Senhor, porque nós não pedimos o direcionamento dele. E quando fala que Uzá, ele morreu, aqui não fala que Uzá morreu perante o povo, fala que Uzá morreu perante Deus. Perante Deus. Então, essa passagem o Senhor fala conosco. Vamos deixar a nossa emoção de lado. Porque é tão gostoso, mas é tão gostoso, que quando nós queremos fazer alguma coisa, ou quando nós temos muito isso, de repente a gente escuta alguma coisa e nós temos a possibilidade de fazer aquela coisa para o nosso irmão, ou que seja para a igreja, ou que seja para alguém que nós conhecemos. Aí, naquela vontade, naquele desejo que parece que brota dentro da gente, a gente vai lá e corre e faz. Muitas das vezes a gente tira da nossa boca para ajudar o irmão. E, de repente, nós começamos a padecer dentro da nossa casa. Nós começamos a não ter alimento dentro da nossa casa. Porque nós tiramos o nosso alimento e damos para o irmão. Porque o irmão estava precisando. E eu achei, na minha vontade, no meu desejo, que era a melhor coisa a ser feita. Mas se nós tivéssemos consultado ao Senhor, Pai, é da sua vontade que eu leve este alimento meu para irmão, o Senhor não ia deixar que eu sentisse falta de alimento na minha casa, na minha mesa, na minha panela. Vocês estão entendendo aí como que é? Quando nós pedimos direcionamento do Senhor e nós fazemos, o Senhor não vai deixar com que nós venhamos sentir falta. O Senhor vai nos suprir as nossas necessidades naquilo que nós ajudamos alguém. Ali, Davi, na vontade dele, no desejo dele, ele foi levar, ele foi transportar, mas aconteceu uma tragédia, por falta de consultar ao Senhor Deus. Esses tempos, o Senhor me levou a fazer algo que eu cheguei a passar uma certa dificuldade. Então, assim, eu confesso, sempre confesso as minhas fraquezas, eu acabei agindo na emoção, naquela vontade, como Davi fez. Então, eu cheguei a passar uma certa dificuldade, um aperto muito grande. Mas se eu tivesse feito isso e consultado o Senhor não ia deixar que nem que eu passasse esse aperto. O Senhor ia suprir todas as necessidades. Aleluia. E mais uma vez, em cima disso, o Senhor me ensinou a não agir pela emoção. Agir pelo direcionamento do Senhor. Aí, quando Uzá morreu, ele foi fulminado ali na presença de Deus,
O 11 fala assim: e Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até ao dia de hoje. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá. No caso, Davi aqui, ele falou que o Senhor, ele achou brecha em Uzá. Ele não teve a consciência de que o Senhor agiu, porque desde o início não estava da maneira correta. Sem direcionamento do Senhor, sem ter se colocado na presença do Senhor e ter falado com Deus: Senhor, é da tua vontade? Esse negócio, o Senhor está comigo? Transportando a arca de maneira incorreta, porque se ele colocasse em cima daquele carro, que é carro de boi, né? Em cima daquele carro, seria mais rápido do que da maneira correta, que é a levada aos ombros dos levitas. Então, vamos ganhar tempo nessa jornada? Nós vamos fazer. O Senhor está me trazendo aqui uma ilustração. De repente, nós temos que fazer algo, e que este algo nós temos que caminhar da nossa casa até a casa da irmã, que é um tanto longe. Irmãs, nós temos que ir na casa da irmã, porque ela está passando por dificuldade, ela está passando por problemas dentro da casa dela. Nós vamos nos reunir e nós vamos lá na casa da irmã para orar. Em vez de nós nos reunirmos e irmos a pé lá para a casa da irmã, vocês vêm aqui para minha casa, nós vamos nos reunir, a gente vai em 2 carros e a gente vai lá para a casa da irmã. Aí, quando chega na metade do caminho, alguém bate no carro. Ou alguma das irmãs bate o seu carro em alguma coisa. Mas por que aconteceu isso? Se nós estávamos indo para fazer a obra do Senhor. Porque foi sem o direcionamento do Senhor. Porque nem todo lugar que é para a gente ir ajudar, olha só, nem todo lugar que é para a gente ir ajudar, nem todo lugar que é para a gente levar alguma coisa, o Senhor não está nesse negócio. Porque muitas das vezes o Senhor está permitindo que aquilo esteja acontecendo na casa da irmã, muitas das vezes o Senhor está permitindo que aquela dificuldade esteja acontecendo na vida daquelas pessoas, porque o Senhor está ensinando. E nós, na nossa vontade, no nosso desejo, coitada da irmã, ela faz parte do ministério, a irmã é fulana de tal. Aí a gente vai lá com as nossas próprias mãos para poder ajudar. Mas o Senhor não está neste negócio. O Senhor está falando com alguém nesta manhã. O Senhor não está neste negócio. Primeiro, consulte ao Senhor, para depois fazer. Amém? Glória a Deus. Ele achou que era só a brecha de usar, né, Davi? E o 12. E aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Como trarei a minha arca de Deus? Não era para ele ter feito essa pergunta lá no início? Senhor, como eu faço
espaço para trazer a sua arca para Jerusalém? Não era essa a pergunta que Davi tinha que ter feito ali no começo? Mas ele foi e consultou todo mundo ali, e menos a Deus? Olha só a profundidade dessa palavra. Aleluia. O 13. Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-Edom, o giteu. Davi ele ficou com tanto medo, com tanto temor de Deus, e entristecido porque Uzá morreu. Aí ele resolveu deixar a arca na casa de Obed-Edom. Obed-Edom, ele era um levita. Aleluia. Aí ele deixou a arca lá na casa de Obed-Edom. Obed-Edom, ele simplesmente abriu a casa dele, o coração dele para a presença de Deus. Senhor, me tire tudo, mas não tire a tua presença de sobre mim. Aleluia. A presença do Senhor foi depositada dentro da casa de Obed-Edom. Enquanto Davi falava com Deus, enquanto Davi fazia os preparativos da maneira correta para que fosse levada a arca. Aleluia. Desde quando nós não começamos a fazer da maneira correta, aleluia. Desde quando nós precisamos deixar que aconteça algo desfavorável conosco ou com alguém que está perto de nós, enquanto nós vamos fazer alguma coisa, porque nós não pedimos o direcionamento do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Tu és santo, Pai, tu és poderoso. Santo, santo, santo é o Senhor, Pai amado. Mexi alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Raquel, peraí. Eu fucei aqui, agora eu não consigo sair. Mas vocês estão me ouvindo? Tá normal. Ah, então tá. Aí Obed-Edom, ele pegou, deixou com que essa passagem nos remete assim. De repente, nós estamos ali sem nenhuma intenção, porque Obed-Edom ele estava ali sem nenhuma intenção. E o Senhor o escolheu para que ele fosse abençoado. De repente a gente está ali, sabe aquela coisa assim que, eu estou aqui em casa, eu tô aqui em casa. Aí, assim, do nada, o Senhor vem e nos abençoa. O Senhor vem e permite que aconteça alguma coisa conosco de uma maneira estrondosa. Porque o Obed-Edom, ele estava ali na presença do Senhor. Ele era um levita.
Ele adorava ao Senhor. Quem estava na brecha de Deus, o Senhor abençoa. Porque Obed-edom, ele estava na brecha de Deus. Então, o Senhor está falando também nessa manhã conosco, que nós venhamos ficar na brecha do Senhor. Se mantenha na brecha do Senhor. Sabe aquela bênção que você está esperando que aconteça sobre você e que já está há algum tempo, que você está achando já que não vai nem mais acontecer? Continua na brecha, que o Senhor vai fazer com que a presença dele esteja sobre você no momento certo. A bênção do Senhor, ela chega no momento certo, não é antes nem depois. É no momento certo de Deus. Isso não tem como negar. Então, irmã, não comece a achar que está tudo perdido. Não comece a achar que já passou o tempo. Não passou o tempo. O Senhor está falando para você hoje. Não passou o tempo. O tempo é de Deus. Somente permaneça na brecha do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí a presença do Senhor, ela se colocou dentro da casa de Obed-edom. A presença do Senhor, ela foi tão forte dentro da casa de Obed-edom, que em 3 meses, ele foi abençoado de sobremaneira. Em 3 meses, Deus fez na vida de Obed-edom, que não fez eu não sei quantos anos ele tinha, mas vamos supor que ele tivesse 50 anos. Em 3 meses, o Senhor fez na vida dele, na casa dele, sobre os dele, o que não fez em 50 anos. Porque ele simplesmente, ele deixou que a presença do Senhor estivesse sobre ele. Que nós venhamos deixar que a presença do Senhor nos invada. Porque o que nos importa neste mundo é a presença do Senhor e mais nada, mais nada. Aleluia. Como eu falei agora, Senhor, o Senhor pode me tirar tudo, Pai, mas não tire a tua presença de sobre mim. Que a tua presença, Senhor, invada o meu ser. Que a tua presença, Pai amado, invada o ser das tuas filhas, Pai, que está aqui nesta manhã. Que a tua presença, Pai amado, invada, Senhor, o lar das tuas filhas, Deus. Aleluias. Que a tua presença, Pai amado, invada, Pai amado, o lar dessa tua filha, Pai, que acha, Pai amado, que tudo chegou ao fim. Que não tem mais jeito. Que não vai mais acontecer. Ah, Deus. Mas que a tua presença, Senhor, esteja sobre ela. E que ela venha continuar, Pai amado, na tua brecha, Deus, para a honra e glória do teu nome santo. Aleluia. Aí foi quando Davi, ele resolveu buscar a arca. Chegaram para ele e falou: Davi, sabe Obed-edom, onde que está depositada a arca? Ele foi abençoado sobremaneira. Aí Davi resolveu buscar a arca da maneira correta, porque ele falou com Deus: Senhor,
de que maneira o Senhor quer que eu venha fazer. Senhor, o Senhor quer que eu vá ajudar aquela irmã? Senhor, o Senhor quer que eu dê alguma coisa para fulana? Irmãs, olha, até para buscar alguém, peça direcionamento do Senhor. Amém? O Senhor está falando com alguma das irmãs aqui, hoje. Até para buscar alguma irmã para alguma coisa, para levar para alguma coisa, para ir para a igreja que seja. Peça direcionamento do Senhor. Eu não sei qual das irmãs tem esse hábito, esse costume, mas o Senhor está falando fortemente agora nessa manhã. Até para buscar alguma irmã, para alguma coisa. O Senhor está falando em relação a irmãs que têm automóvel e que busca alguém ou que, de repente, vai buscar alguém para alguma coisa. Primeiro, peça direcionamento para o Senhor. O Senhor está livrando de alguma coisa. O Senhor está requerendo dessa irmã posicionamento em relação a direcionamento do Senhor Deus. Amém? Aí o Davi, ele foi de maneira correta buscar a arca. Aí ele pegou os sacerdotes, pegou as varas que carregava a arca. Aí os sacerdotes, eles colocavam no ombro, né, a arca, e dava 7 passos, parava, fazia sacrifício. Imagina o tempo que eles levaram para levar essa arca da casa de Obed-edom para Jerusalém. Mas só que foi só bênção. Foi só bênção. O Senhor, ele não olha para o tempo que leva. Ele olha para a maneira correta que é feito. Aleluia. E a partir do momento que a maneira correta é feita, a presença do Senhor está sobre nós. A presença do Senhor está sobre o projeto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E assim Davi fez. Levou a arca, depositou no lugar que era para ser adorada ao Senhor, e foi tudo bem, tudo maravilhoso. Então, nessa manhã, o Senhor nos ensina que nem toda a nossa boa intenção, a nossa vontade, o nosso desejo, sem o direcionamento do Senhor, vai ser maravilhoso. Porque quando nós fazemos alguma coisa pela nossa própria vontade, pelo nosso desejo, alguma coisa de ruim, porque o que aconteceu nesse trajeto da arca foi horrível, porque foi a morte de um homem. Alguma coisa ruim vai acabar acontecendo no meio do caminho. E olha o tempo perdido e a vida que foi perdida por falta de direcionamento do Senhor. Então, o Senhor nos ensina a termos direcionamento. E também, quando usar, ele levou a mão para segurar a arca, ele teve aquela boa intenção também. Ele teve a intenção de ajudar. E esses dias atrás, o Senhor me levou nessa passagem, e sobre essa parte de usar, quando ele levou a mão para ajudar, nem toda ajuda agrada ao Senhor também. Nem toda boa intenção agrada o Senhor, e nem toda ajuda agrada ao Senhor. Aleluia. E a presença do Senhor. Muitas das vezes, o Senhor também nos ensina que, do nada, o Senhor nos abençoa. Porque foi do nada que a arca ficou na casa de Obed-edom. Ele estava na brecha do Senhor. Só resta a gente estar na brecha do Senhor, que do nada o Senhor vai nos abençoar. E a presença dele vai permanecer
sobre nós, sobre o nosso lar. Aleluia. E fazermos a coisa correta, conforme o Senhor quer que venha a ser feito. Amém? Em o nome do Senhor Jesus. E até aqui, o Senhor falou. Eu anotei aqui que o Senhor tinha falado comigo ontem. Fazer a obra do Senhor não é de qualquer jeito, e nem na emoção, mas sim pelo direcionamento e na obediência na presença do Senhor Deus. Onde a frase que eu passei para a Cris fala, onde a obediência habita a presença de Deus. Né? E é isso. Tá? Onde a obediência habita a presença de Deus. Amém, irmãs? Eu agradeço. Em nome do Amém. Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. E é isso mesmo, porque muitas vezes a gente quer fazer achando que está ajudando, né? E a gente primeiro precisa pedir a direção de Deus. Glória a Deus. Obrigada, pastora Meire. Deus abençoe, viu? Deus continue te usando. Amém. Oi, Cris. Eu vou, antes de perguntar quem quer falar, quem puder colocar o vídeo para a gente tirar uma foto. Vou falar Oi, já. Arminza, Ana Paula, Josilaine. Vou falar já. Peraí. 1, 2 e já. Aí, glória a Deus. Benção. Deixa eu ver quem mais está aqui. Tem a Giovana, a Michele, Débora, a Jussara, Silene, Odete, Rosana, Aneia, Jane. Paz do Senhor para cada uma das irmãs. Prazer em conhecê-las, que eu não conheço. Oi, Neia. Mulher forte, guerreira. Alguém quer falar algo? Eu estou lendo aqui que a Ana Paula está pedindo oração pela vida dela e pela família. Alguém quer pedir algo? Alguém quer falar algo? Não tem o que falar, a palavra já disse tudo. É, Nilza. Deus falando. E eu apanhando. Ai, eu não aguento você. A Cris está pedindo oração pela família. Mais alguém? Eu também quero pedir pela minha vida e pela minha família. Mais alguém? Todos querem, né? É. A vida e pela família. Principalmente pela família. É. Aqueles que não estão no caminho do Senhor, que o Senhor coloca eles no caminho deles, né? Sobre o carro, era eu que ia pegar uma irmã hoje, que está afastada da igreja, para me levar. Já vou desviar a rota. Deus trabalhando. É, porque onde eu tenho que passar, passo em cima de uma ponte de madeira e ela não tem lateral. Então, já pensei na ponte. É. A Mi está pedindo oração pela Lourdes, que ela que mandou ontem, que eu coloquei até no grupo, né? Que ela está com tumor do cérebro e está sem respirar. Está no aparelho. Giovana também está pedindo oração pela família do esposo, filhos e pela mãe dela, saúde. Mais alguém? Pastora, pode orar pelos pedidos? A pessoa tem que anotar, senão esquece. Aleluia. Senhor, meu Deus. Rosana, né? Rosana.
Senhor, meu Deus, neste momento, Pai amado, nós nos colocamos na tua presença, Pai, clamando a ti, Senhor amado, pelas tuas filhas, Deus. Ana Paula, grande Deus amado, está pedindo oração, Senhor, a ti, Pai, por ela, pela família, grande Deus amado. A tua filha, Senhor, que se coloca diante de ti, Pai, faz a tua obra. A Cris, Pai amado, está pedindo também pela família, Deus. A Raquel está pedindo por ela, pela família, Pai amado. A mim, Santo Deus, está pedindo oração pela Lourdes, Pai, que está no hospital, Santo Deus amado. E eu peço a Ti, Pai, que o Senhor visite aquela mulher lá, Pai. A última palavra é do Senhor, Pai amado, não é do homem, não é do médico. Senhor amado, sendo um milagre Teu, Pai amado, que o Senhor venha entrar com a Tua providência, Pai. A Giovana, Pai amado, está pedindo pela família do esposo, Senhor, pelos filhos, pela mãe, grande Deus. A Rosana, Santo Deus, está pedindo pela família. E eu peço a Ti, Senhor amado, nesta manhã, Deus, por cada uma das Tuas filhas, Pai, que está fazendo parte deste grupo, Pai amado. Não somente aquelas que estão nesses vídeos, Pai, mas todas, Deus amado, todas, Pai. Porque nós sabemos que existe, Pai, filhas Tuas, Senhor, deste mundo, deste Brasil inteiro, Pai amado, neste grupo. Santo Deus, e o Senhor se alegra disso, Deus. E eu peço a Ti, Pai, que o Senhor venha com a Tua presença, Pai, sobre cada uma de nós, Pai. Abençoa o meu lar, Pai amado, os meus filhos, Deus, com suas famílias, Deus. E obrigado, Senhor, por este momento. Que a Tua palavra, Senhor, venha estar gravada, Senhor, em nossos corações, Pai, em nossas mentes. Que nós venhamos ser obedientes a Ti, Pai. Que nós venhamos pedir o Teu direcionamento, grande Deus amado. E que a Tua presença, Senhor, permaneça sobre nós, em um nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, obrigada mais uma vez, pastora Meire, que Deus abençoe, continue sendo usada em nome de Jesus. Abençoe sua família, sua vida, em nome de Jesus. Obrigada, meninas, obrigada por cada uma estar aqui, que Deus abençoe todas e que você tenha um dia de muita paz e muita alegria, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amém, Deus abençoe, viu? Um beijão para cada uma.